Seja muito bem-vindo, aspirante. Você está no Introdução. Bom, as duplas foram formadas novamente. Estou com a minha dupla, João Alexandre. E hoje a gente está junto de novo, né, gente? Pois é, eu tava até com saudade, né, rapaz? Quanto tempo, né? Pois pronto. Prazer, Gabriel, estar contigo. Prazer, de meu novo. irmão. Bom, gente, hoje o nosso convidado é uma grande honra para a gente estar recebendo ele aqui. Nosso convidado desta noite é o pastor Evaldo de Sá, que está já há 25 anos à frente da Assembleia de Deus aqui em Timon. Uma grande honra, pastor Evaldo, estar hoje com o senhor. A honra é minha. Me sinto feliz em estar aqui neste papo descontraído com o irmão Gabriel, o irmão Alexandre. Sabemos que vamos falar aqui das coisas boas que Deus tem feito por nós nesses 25 anos. Deus tem suas vias, Deus tem seus meios, e hoje, por intermédio do podcast, nós pudemos levar a mensagem, dar informações. E hoje estou feliz por estar com vocês. A satisfação é minha. Que bom. Glória a Deus. Pastor, então, já como o senhor falou, a gente quer rever, né? Aprender, entender muito com o senhor e também saber um pouco da sua história, né? Então, se formos para começar, que vamos começar do início. A gente quer saber do pastor Evaldo, lá do início, da infância, até o pastor Evaldo que percebeu que tinha um chamado para ser pastor. Como foi esse crescimento, como foi esse desenvolvimento do Senhor, da sua infância até o seu chamado? Eu sou filho de Geraldo Pereira de Sá e Leocádia Pereira de Sá. Sou filho de Mirador, Maranhão. Nasci em um povoado chamado Alto do Félix, onde meus pais contraíram núpcias, pessoas trabalhadoras da roça. Minha mãe muito trabalhadora, meu pai também. E nós fomos sendo abençoados por Deus. Meu pai tinha no coração uma vontade de ser um empreendedor, um empresário lá na roça. E começou a vida dele comercial, deixava uma lata de querosene para vender o litro para as pessoas, trocando por babaçu. E minha mãe ficava tomando de conta e ele começou a comprar, pedia um dinheiro emprestado aos familiares e comprava algumas mercadorias, botava num jumento e saía vendendo a pé. E Deus foi abençoando ao ponto que antes dele entrar na política, ele já tinha 3 grandes lojas, 2 em Mirador e uma em Colina do Maranhão. Depois ele chegou até ser prefeito municipal. Teve 4 mandatos de vereador no município, sempre o mais bem votado no município, e foi prefeito por 2 mandatos. Deus foi abençoando a nossa família de forma tal que a parte econômica é essa. Só que ele, quando criança, teve uma infância abençoada, nesse período da infância. Meu avô, Ludogério Pereira de Sá, recebeu o homem que está no Estatuto da Convenção, Convenção Estadual das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus no Estado do Maranhão, missionário João Jonas. Este homem chegou lá no lado de meu avô, o evangelizou, ganhou meu avô para Jesus e toda a nossa família passou a servir a Deus. Glória a Deus. Glória a Tá Deus. certo? Toda essa família. Uma história linda, né? Vê um Sim, pouco com aqui certeza. a emoção. Aí eu sou oriundo. João Jonas passava lá, realizava culto doméstico, orava para Jesus batizar com o Espírito Santo e viajava para Carolina. Quem lê a história, lê o livro do pastor Ray Franco, quem lê a história do Maranhão vai ver que tem isso aí no livro. E ele passava lá e dizia: irmão Ludogério, eu estou cansado. Ainda tenho que chegar mais ou menos 15 a 20 dias a pé em Carolina, isso no município de Mirador. Aí meu avô dizia: eu vou lhe deixar.
Pegava e selava na linguagem da roça, selava um animal e disse, você vai nesse e eu vou a pé atrás. E meu avô ia deixá-lo e voltava no animal. Uma vez meu avô passou 40 dias nessa viagem, 20 para ir e 20 para voltar, para deixar o missionário João Jonas. E aí todos foram batizados com o Espírito Santo e Deus foi abençoando a família. Então nós, logo cedo, já começamos a lidar com o Evangelho. Eu sou fruto desta família. Glória a Que Deus. família linda, né? Uma família estruturada. Sim. Não é à toa, pastor Evaldo, que o senhor é um homem sábio, né? O senhor foi bem instruído, né? É um homem consolidado nas igrejas aqui de Timon, não é à toa que é o nosso pastor presidente. De fato, é como se diz por aí, né? É um pastor único, né? Muito bom isso. E, pastor, durante a sua infância, né? O senhor falou muito bem da infância do seu pai, da sua infância que foi muito bem sucedida, graças a Deus. Mas em nenhum momento a sua família ela foi contra o senhor ser alguém da sua família, o senhor ser evangélico, não, né? Não. Teve uma dificuldade espiritual, a família ficou um tempo afastada do Evangelho, mas sempre meu pai dizendo que o correto era servir a Deus, minha mãe dizendo, e ficou minha irmã. Minha irmã nunca se afastou, ela mora em Mirador, Valdina Pereira de Sá. E sempre patrocinando. Meu pai, o mesmo afastado, ele sempre cuidou dos obreiros, ele tinha condição. Ele ia buscar obreiros em Pastos Bons, Sucupira, atravessava todo o Maranhão para ir deixar o obreiro, porque não tinha carro na região. E ele tinha carro, era que fazia de graça, de forma gratuita, ele ia fazer essa mudança. Então, quando criança, meu pai e minha mãe faziam o culto doméstico 2 vezes por dia, pela manhã e à tarde. E aqueles corinhos foram ficando. Os salmos que eram ensinados iam ficando. Eu nasci e fui até a adolescência nessa família, criado desta maneira. Depois me afastei, vim estudar em Teresina, era afastado. Fui para São Paulo, lá em São Paulo eu era afastado. Prestei vestibular, como naquele tempo, passei no vestibular em São Paulo, estudei lá em São Paulo, depois transferi meu curso para Teresina, Ciências Contábeis. Aí eu vim para Teresina, tá certo? Aí vim ajudar, depois fui para Mirador ajudar meu pai lá e contraí núpcia com a Rita e afastado. E a Rita chegava e me dizia, você não tem religião e você não vai a uma igreja. Eu digo, eu vou, mas eu só vou para uma evangélica. Eu tenho algo no meu coração. Aí você gosta do evangelho? Eu digo, gosto demais. Se eu tenho que ir para uma igreja, eu vou para a igreja evangélica. Até que chegou o dia que eu retornei. Estava aqui, comerciante, ali na rodoviária, aqui em Timon, e numa dificuldade, estava bastante doente, debilitado. E eu vi como que a morte chegando. E como nós falamos que Deus fala com o homem, naquele dia Deus falou comigo. Ainda que tu andasse pelo vale da sombra da morte, eu estaria contigo. Eu parei, disse para os companheiros naquele momento, nunca mais eu bebo. A partir de hoje eu vou servir a Deus. Deus me encontrou ali no banheiro. Ele disse, tu tá doido? Eu digo, não, não estou louco, eu estou normal. Deus me encontrou ali e falou comigo. Cheguei em casa, acordei a Rita e disse para ela. Ela só fez olhar assim, disse, é bom, tu não tem religião? E aí eu voltei, no outro dia procurei a igreja e os irmãos oraram por mim. E logo eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Logo com 1 ano já fui batizado, fui fazendo seminário, fui procurando evangelizar, construir, pedi ao pastor Arthur permissão para levantar um templo no Mata Pasto. E ele disse, você tem uma chamada de Deus, ninguém vai lhe segurar porque Deus lhe chamou para a obra. Tudo na minha vida era fazer a obra de Deus, mesmo trabalhando. Cheguei aqui a vender muito açúcar aqui em Timon como comerciante. Cheguei um dia que eu vendi 2.000 sacos de milho, 1.000 sacos de açúcar, porque as carretas descarregavam eu só vendendo. Mas eu digo, eu vou abandonar tudo isso por amor ao Evangelho. Glória a Deus. O senhor falou aí que a missionária Rita não era evangélica, Não, né? família católica. Eu gostaria de saber, eu sei que hoje a entrevista é com o senhor,
Mas eu queria saber como foi que ela aceitou a Jesus, se foi por influência do Senhor, como foi essa conversão dela também? Nós fomos ajudados por uma irmã que hoje dorme no Senhor. Ela era da Receita Federal, nossa vizinha, a irmã Maria José. Ela sabia o meu estado. Quando eu falei para ela que tinha aceitado a Jesus como Salvador, que eu tinha me reconciliado, ela falou para Rita: agora é sua vez. Foi ela que falou. Não é bom ele ser crente e você não ser crente. Não é bom ele estar na igreja e você fora da igreja. Ela disse: vamos ver, eu vou olhar. Logo de imediato teve um grande trabalho ali no Verdão. Aí tinha um pregador de Minas Gerais e o cantor, nunca esqueci, Álvaro Tito. Não há barreira para aquele revestido do poder. Ele cantou lá, sucesso na época. E na hora do apelo, do convite, a irmã pegou no braço da Rita e disse: você vai aceitar Jesus agora, aquela que nos levou para o trabalho. E a Rita foi, aceitou Jesus naquele dia. Foi assim, a conversão dela. Aí fomos para a igreja e ela foi se interessando. A família disse: tu vai ficar nessa religião? Ela disse: vou, meu esposo está e eu estou gostando. Nisso os senhores já eram casados? Casados, Já eram casados, né? casados. E a sim. família dela, quando ela saiu do catolicismo e Pois para o é isso, a evangelho? família perguntou e disse: você vai ficar nessa religião? Vou. Até que chegou um dia, a mãe dela disse: minha filha, eu nunca pensei, da forma que eu te criei, te orientei, levando para a igreja católica e hoje, você ser evangélica. Aí ela disse: mamãe, olhe para mim. Ela olhou, ela disse: você está olhando para uma mulher feliz. Pense numa mulher feliz. Eu sou feliz. Glória a Deus. Disse: hoje meu esposo, sendo crente, eu crente, nossos filhos, criancinhas, indo para a igreja, mamãe, eu sou uma mulher feliz. Você está diante de uma mulher feliz. Depois passou, teve algumas dificuldades no início quando eu não era crente, aí passou. Aí a dona Duquinha, mãe dela, professora, educadora no Piauí, bem destacada. É tão prova que ela foi professora do doutor Augusto Falcão, desembargador. Ela foi a professora dele. E ela um dia me chamou. Quando ela viu, ela disse: meu filho, quando você começou a namorar com minha filha, eu fiquei te observando, você se casou, e as coisas foram passando. E eu tive uma vontade tão grande, mas eu fui prudente. Era de te chamar de filho. Agora, hoje você, na sua religião como você é, casado com minha filha, a vida que você está dando a ela, eu quero te dar um abraço e chamar de filho. Você é meu filho. Glória a Deus. Deus muda a nossa vida de forma assim grandiosa. A gente estava até entrevistando um pastor já faz praticamente um mês. E a gente até falou nisso, né, Xande? Que não só a igreja, mas Cristo mesmo, ele muda a nossa vida totalmente. Muda. A nossa vida está indo para um caminho que muitas das vezes todo mundo percebe que está indo pelo lado errado, nós percebemos, mas aí Cristo vem, nos puxa, que muitas das pessoas pensam que a igreja é só isso que as pessoas veem, que as pessoas vão, participam de grupo, e envolve várias coisas, envolve até política e tal, mas a igreja é muito mais do que isso. Transforma, né? A igreja transforma, a igreja é verdadeiramente o local onde Deus habita. E vendo o senhor falando isso é muito emocionante. É verdade. A gente percebe, pastor Evaldo, que o senhor, a cada momento que fala da sua vida e de Cristo, nós percebemos que o senhor se emociona, né? E o senhor se emocionando, nós também estamos emocionados. Com certeza. Porque assim como o senhor está de coração aberto, nós também estamos. Né? É muito bom ouvir o senhor falar da sua história, né? Falar da história das Assembleias de Deus, das suas dificuldades. Agora falando da história das Assembleias de Deus aqui em Timon, né? O senhor disse que o senhor lembra mais ou menos a data de quando chegou aqui? Na Assembleia de Deus? Foi aqui em Timon, específico. Foi. Eu tive no Mirador adolescente, até 15 anos de idade, 14, 15 anos. Aí quando eu retornei, foi aqui, lá no Parque Piauí, na Rua 70. Aí comecei. Pastor Arthur me batizou no tanque batismal aqui.
Isso em 90, ele me batizou. Eu aceitei a Jesus, voltei no final de 89 e a Rita no começo de 90. E já no dia 20, sempre dia 20 de janeiro faz parte da minha história. No dia 20 de janeiro de 90, o pastor Arthur me batizou. Eu digo, eu quero me batizar. Aí o pessoal chegava e me dizia, não, mas você é muito novinho, você só está com 3 meses na igreja. Eu digo, não, mas eu quero me batizar, eu quero aproveitar o batismo, esse que tem aí agora, eu quero me batizar. E me batizei e até hoje estou aqui servindo a Deus. Aí fui, no final do ano, com um ano, lá no Parque Piauí, me convidaram, o pastor Arthur me convidou para ser auxiliar, que eu fui indicado para ser auxiliar do trabalho. Com um ano, vendo meu testemunho, eu digo, não, eu não queria ser auxiliar ainda. Aí disse, você pode ajudar na classe dos jovens como professor? Eu digo, posso. Aí fui ser professor dos jovens por um ano, ajudando na classe dos jovens. E aí Deus foi abrindo as portas, logo fui designado como tipo missionário aqui para o interior, na beira do rio, esse campo da beira do rio, evangelizei muito aqui dali. Ia num fusquinha com a Rita e os filhos evangelizavam ali à beira do rio. Aí foi que o pastor Arthur viu que realmente tinha uma chamada. Ele disse uma frase interessante que ela serve para todas as pessoas. Ele disse, sem você atender ao chamado de Deus, você não será o maior homem do lugar, porém não será o menor. Deus tem uma bênção para o homem que é chamado por Deus. Ele foi praticamente um pai para o senhor, né? Um pai, um amigo. Porque toda vez que a gente percebe que o senhor fala dele, o senhor se emociona, o senhor fala mesmo como um filho. E a gente queria saber um pouco dessa jornada que o senhor teve com ele, até a indicação dele para o senhor virar um pastor, né, que até hoje é. E eu tenho certeza que não foi uma decisão errada que ele teve. Sim, Foi essa verdade. indicação e a gente percebe que essa indicação veio de Deus. E eu queria que o senhor contasse como foi que chegou isso para você, ele indicando a ser pastor e também indicando o senhor a ser presidente. Para ser pastor, como eu falei, um dia conversando com ele, ele disse isso. Nós estávamos aqui numa Brasília, andando aqui na beira do rio. Depois ele chegou lá em casa um dia, 1h da tarde, sol quente como agora. Ele chegou, aí disse que se Deus precisasse de mim, que eu não dissesse não. E foi embora. Aí a Rita disse, tu vai ser pastor, ele vai te indicar para ser pastor. Eu digo, eu não sei. Ele só disse isso e foi embora. E aí ele me convidou no final do ano para ir a uma convenção em Caxias, em 93. Aí eu fui com ele. Ele calado, nunca me disse que ia me apresentar. Aí de repente vagou o campo de Benedito Leite. Tá, uma cidade aqui no sul do Maranhão. E vagou o campo, não tinha pastor para o campo. Aí ele saiu caminhando, olhando assim, porque eu não estava sentado do lado dele, eu estava sentado do lado do pastor Humberto. O pastor Humberto era só auxiliar aqui também. E ele saiu e disse, o pastor Arthur está me procurando. E aí, com pouco ele chegou e bateu no meu ombro, está vago o Benedito Leite. Eu estou indo lá na frente, vou ao microfone para indicar seu nome. E você não diga não. Aí eu disse, tudo bem. E ele foi lá e falou com o presidente, o pastor Estevão Ângelo de Souza, que tinha um candidato para assumir Benedito Leite. Aí conversaram ali, e o pastor Estevão disse, pastor Arthur Januário do Nascimento, da Assembleia de Deus, de Timon, aquela maneira calma que ele falava. Aí disse, indicou um nome, o senhor Evaldo Pereira de Sá, onde ele está? Aí fica em pé, eu levantei. Aí ele disse, você aceita a indicação do seu nome? Eu digo, aceito. Pois vem aqui à frente. Aí eu fui e ele começou a me fazer perguntas. Eu fui respondendo todas as perguntas e naquele dia se concretizou. Só que de imediato um homem da comissão disse, olha, tem um pastor que precisa sair de Sambaíba, campo pequeno, mais difícil, era bem mais difícil. E aí ele precisa sair do campo, ele precisa vir mais para cá, para Benedito Leite.
eu queria pedir que o rapaz indicado, o irmão indicado, ele fosse lá para Sambaíba e o outro, que já está com mais estabilidade, viesse para Benedito Leite. E aí o pastor Arthur disse, eu preciso conversar sobre isso. Aí foi suspenso naquele momento. E os pastores me perguntaram, você aceita? Eu digo, é que o pastor Arthur, eu não conheço nenhum nem outro e tal. E o pastor Arthur disse, não é para aceitar não, Benedito Leite é melhor para você. Aí chegou uma comissão e disse, rapaz, o pastor Pedro Aldir, que ele foi até presidente da convenção, ele vai ficar em apuro, vai ficar difícil para ele. Diante do presidente, aceite, você está começando, Deus vai lhe abençoar. Aí o pastor Arthur sabe, senhor, para não criar problema, aceite. Aí eu aceitei, fui para Sambaíba, não conhecia. O menor campo do estado do Maranhão. Aí eu fui para lá. Missão grande, viu? Servir a Deus naquele campo. Passei 3 anos e 1 mês e 21 dias. Nunca esqueci o tempo que eu passei lá. O pastor Arthur me chama para auxiliá-lo. Ele me ligou numa segunda-feira. Aí disse, você está disposto a me auxiliar, me ajudar aqui em Timon? Aí eu disse, pastor Arthur, eu vou orar. Ele deu a resposta quarta-feira. Ele disse, ainda é preciso orar. Nunca esqueci, digo, é. Aí ele disse, pois ore, você me responda quarta-feira. Aí quando foi na quarta-feira, eu orei. Tive um sonho que eu chegava em um determinado lugar e tinha um rio muito grande para atravessar. E o pastor Arthur chegava e dizia, vamos atravessar o rio, os dois juntos? Eu digo, vamos, naquele sonho. E nós conversávamos a nadar. E no nado, que era figura de ministério, eu nunca vi uma pessoa nadar tão bem como o pastor Arthur. Mas ele nadava muito bem. E o rio largo. Fomos nadando. E eu aqui do lado. Eu digo, mas o homem que nada bem. Aí quando chegou no meio do rio, aí tinha uma coroa, assim, um lugar de descanso. Aí o pastor Arthur, naquele sonho, ele me dizia, eu vou descer ali para a coroa para descansar. Daqui para frente é com você, saia do outro lado. Aí eu continuei nadando sozinho. Ele desceu e foi para aquela coroa e eu fui para nadar até do outro lado. Quando eu cheguei do outro lado, para eu subir, já cansado, aí foi difícil para eu subir. Eu digo, como é que eu subo? Essa ribanceira é muito alta. Aí eu olho, está o pastor Antônio Carlos, era auxiliar. Ele disse, por aí você não sobe, mas você sobe bem por aqui. Aí ele pegou e me botou uma vara, me lembro como fosse agora o sonho. Ele botou uma vara e eu agarrei e ele me puxou. Aí eu subi. Aí quando eu subi, aí que eu saí, eu digo, pastor, tem essa quinta para nós cuidarmos, bem verde. Mas como era linda aquela quinta, o gado lá dentro, e nós vamos cuidar dessa quinta, nós dois. Ele disse, então vamos cuidar. Aí eu acordei. Aí eu vim, quando eu falei para o pastor Arthur, aí eu digo, eu vou. Depois do sonho, eu disse para ele, eu vou para Timon. Aí quando foi desenrolando tudo, terminou eu ficando com o pastor Antônio Carlos. Glória a Deus. Foi um sonho mesmo. Demonstrou praticamente toda a história do Senhor com o pastor Antônio Carlos. Uma Né? revelação, né? Sim, com certeza. Pastor, o senhor citou aí o nome do pastor Antônio Carlos, que é o seu companheiro, né? Seu companheiro fiel já há mais de 25 anos. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa jornada que vocês dois tiveram juntos e falasse um pouco das dificuldades, né, que vocês já tiveram e falar um pouco sobre esse homem de Deus que é o pastor Antônio Carlos. Tem sido para mim um privilégio trabalhar com ele, trabalharmos ombreados. Pastor Antônio Carlos, eu costumo dizer, eu li um livro de Orlando Boyer, ele diz que o ferro é ferro, mesmo que ele esteja na areia, e muitas pessoas não o vê. Aí a areia é movediça, mas quando você bate no ferro é ferro. E o pastor Antônio Carlos é essa pessoa simples, você olha, movediço, flexível, mas dentro dele tem um homem firme, tem um servo de Deus, um homem de verdade. Sim.
Então, nós começamos o trabalho, estamos há 25 anos juntos, nunca tivemos nada assim de desacordo, de contenda, nunca foi preciso nós pedirmos perdão um ao outro. Olha, nós estamos com um problema, vamos nos perdoar para a gente continuar a obra. Nunca aconteceu isso nesses 25 anos. Sempre que eu o procuro, ele está no ponto para dizer, vamos em frente, vamos fazer a obra. Então, é um homem ganhador de alma, simples, ele é um homem simples, um homem humilde, mas que é um servo de Deus, é um homem de Deus. Feliz é o obreiro que tem um companheiro, um vice, alguém que está ao seu lado, como o pastor Antônio Carlos. Ter o pastor Antônio Carlos do lado é ter um ombro amigo. Glória a Deus, Glória pastor. a Deus. Só falando do pastor Antônio Carlos, a gente falou sobre a questão como Deus muda a nossa vida. Eu até quis fazer essa pergunta para o senhor, porque o pastor Antônio Carlos é um homem de Deus mesmo. E eu contei essa história várias vezes pro Xande, que foi um homem que mudou a vida da minha família, né, quando eu cheguei na igreja. Lá para 2010 para 2011, ele chegou em nossa igreja, lá na Rosa de Sarão, que foi praticamente o momento que minha família chegou. A gente passava por várias turbulências, né, questão do meu pai e a minha mãe e outras coisas. E o pastor Antônio Carlos foi esse homem que estendeu a mão para minha família. E, tipo assim, eu nunca vou me esquecer disso. Porque a gente tinha acabado de chegar e não tinha por que ele estender essa mão. Não tinha... Quando eu digo porquê, é porque ele não conhecia a gente. Mas eu me lembro, ele visitava a gente direto. Ele ajudou a nossa família em todos os aspectos possíveis. E quando a gente percebe, a gente observa o senhor, o pastor Antônio Carlos, a gente percebe que ali não está se importando, não é com o cargo, não é com a posição, mas está se preocupando com as almas. E eu me lembro, eu nunca vou me esquecer o que o pastor Antônio Carlos fez com a minha família. Ele só passou 1 ano e meio lá na Rosa de Sarão. O pastor Natan acabou falecendo e o pastor Antônio Carlos teve que sair. Mas esse 1 ano que ele passou na nossa igreja, ele mudou o rumo da minha família. E a gente percebe o amor que ele teve para com a gente. E a gente percebe o amor que vocês têm pela nossa igreja. Eu me lembro de uma pregação do Senhor aqui no Dia com Deus. Eu nunca vou me esquecer disso. Eu não estava muito bem naquele momento. E o Senhor falou assim, eu nunca vou me esquecer. Você, meu filho, que não está bem. Eu não quero sua disciplina, eu não quero nada seu. Eu só quero que você venha aqui, se ajoelhe, que Deus tem algo para falar para você. E eu me lembro muito bem. Eu fui, me ajoelhei, eu comecei a chorar, e ali eu senti a presença de Deus. Passado pouco, momentos ali na oração, alguém veio e me abraçou. Eu não sabia quem era. Pouco tempo depois eu vi nas fotos da Almadet, que era o meu pastor, que está agora comigo, o pastor Gideone. E a gente percebe o que é o amor de verdade. E isso que é a igreja. Eu sei que aqui é uma entrevista, mas eu vou pegar essa oportunidade e vou lhe falar, pastor, muito obrigado. Obrigado, pastor, por tudo que o senhor fez por essa igreja. O senhor, pastor Antônio Carlos, as missionárias, muito obrigado. O seu homem de Deus e o senhor mudou as nossas vidas. Jesus lhe usou. Aleluia. Eu lembro que uma vez, aproveitando o gancho, o senhor falando ainda, eu acho que foi nessa mesma pregação, que o senhor disse que quando vê algum jovem afastado dos caminhos de Deus, o senhor fica muito triste. E o senhor não chama os jovens de jovens, mas o senhor fala meus filhos. E o senhor na oportunidade disse, venha meus filhos, venha até aqui para que eu possa orar por você.
Então, pastor Valdo, eu acho que desde quando a gente se entende por crente, por gente mesmo, quando a gente sai daquela fase mais imatura e entra naquela fase mais de maturidade espiritual, nós queríamos ter uma conversa com o senhor. E o senhor sempre fala, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu falo, até aqui, de fato, nos ajudou o Senhor. Até aqui, de fato, o pastor Evaldo tem sido um grande pastor das Assembleias de Deus em Timon. Eu sou muito grato a Deus por chegar em qualquer lugar e dizer que o meu pastor presidente é o senhor. Muito obrigado pelas vezes que, mesmo de forma indireta, o senhor me chamou de filho. Eu me senti abraçado pelo senhor. O senhor é um grande exemplo para mim, para o Gabriel. A gente tem o senhor como forte guia nas nossas vidas. Muito obrigado, pastor Evaldo, por tudo. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço a Deus por me conceder este momento, que é singular, é ímpar, em ouvir um testemunho tão bonito, tão importante como o de vocês dois. Sempre eu tive essa preocupação. Eu tenho externado isso de forma pública, no microfone da igreja. Quando eu vejo um jovem drogado na rua, minha esposa é minha fiel testemunha. Eu digo, coitado, pobre desse jovem. Meu Deus, se a gente pudesse agora abraçá-lo, tirar dessa situação, transformá-lo num homem, isso seria muito bom. Porque nós cremos no Evangelho, cremos no poder de Deus e sabemos o valor de uma vida, o valor de um jovem. Vocês hoje estão bem, mas num piscar de olhos poderiam ter dado um passo errado. Num passo errado, vocês poderiam cair num sistema, e sistema é sistema, é difícil para sair. Então, graças a Deus, que a igreja, com o amor, com os braços abertos, pôde acolher vocês, que vocês hoje são os homens que são. Vocês são as pessoas que são. Eu me alegro muito com isso, com esse testemunho. Essa é a nossa missão. Eu sempre gosto de dizer, negócio de cargo, posição, isso aí tudo passa. Isso não importa tanto, porque muitas vezes quer dar ao homem a fama e a exaltação. É melhor nós termos um bom resultado. É melhor nós termos um trabalho com calma e vermos o resultado, que isso é o mais importante. Eu não gosto de observar alguém que queira, naquele afã de crescer, massacrar os outros. Isso não existe. Nós, num bom relacionamento, nós juntos, tratando como família, que família é para se tratar bem, é para conviver bem. Aí, assim, eu acho melhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, dando continuidade, né? O senhor falou sobre a questão de ajudar os irmãos. Ao decorrer, né, desses 25 anos, o senhor criou os departamentos, dividiu os departamentos e a gente percebeu que a partir daí a obra evoluiu mais ainda. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre os departamentos, sobre a missão que o senhor deu, né, para cada uma dessas pessoas hoje que está na frente desses departamentos. Ceasadet, né, A própria Ceasadet, tem exatamente. sido muito importante para os irmãos, para a cidade. Nós, numa liderança, nós precisamos observar os problemas que nós temos. Isso é muito claro para a administração. Quais são os problemas que eu tenho? Quais são as necessidades que eu tenho? Depois eu tenho que observar os recursos que eu tenho para solucionar os problemas. Então, se ver a necessidade da criança, é um problema que nós temos. Trabalhar a criança. Como Deus trabalha de forma preventiva, Deus já vai trabalhando pessoas na igreja para cuidar. Tem pessoas que são hábeis, têm habilidade, que consomem para trabalhar a criança. Nós precisamos descobrir esses valores, esses talentos. Então, nós vamos criar o departamento infantil, nós vamos incentivá-lo, valorizá-lo e colocar pessoas que sejam capazes. Eu não vejo ninguém me acusando de um departamento me procurar apoio e eu não dar.
pode ser financeiro. Pastor, nós precisamos de recurso tal. Fale e eu falo. Aí vi alguma dificuldade, que o entendimento numa igreja como essa é diferente. Tem pessoas que pensam diferente. Não, no meu tempo criança, eu digo, nós não podemos ter essa lembrança. Nós temos que ver a realidade de hoje, a criança de hoje. Nós precisamos socorrer as nossas crianças. Nós temos a uma ADET. Nós vemos essa necessidade. Quem pode cuidar do jovem? Quem pode entender o jovem? Tentamos colocar uma pessoa e outra. O tempo vai nos aprimorando que a gente precisa fazer uma filtragem. Por quê? Para eu colocar para trabalhar com os jovens, tem muitas pessoas que são bons crentes, são pessoas fiéis, mas não entende bem o jovem, não entende a psicologia do jovem. Então, é preciso colocar alguém que possa entender o jovem. Aí a gente coloca a pessoa para trabalhar com o jovem. Missões. Não adianta só dar título a uma pessoa. Eu pego o Gabriel não tem nenhuma chamada para obra missionária, não se envolve, mas aí eu olho para o Gabriel, eu vou consagrar o Gabriel a ser secretário de missões. Você não gosta, não tem chamada, não tem habilidade, é fazer uma coisa errada. Eu tenho que procurar alguém que tenha habilidade e tenha chamada, tenha prazer. Aí se faz. Aí nós observando, há muito tempo, quem pode trabalhar? Aí começamos a observar os irmãos que estão hoje à frente da nossa CEASADET. Nós precisamos de uma Secretaria de Ação Social. A demanda de uma igreja dessa é muito grande. São muitas pessoas necessitadas. Aí fomos trabalhar. No final do ano, eu orando, eu vou levar para a reunião administrativa, no final do ano, o projeto de criarmos uma Secretaria de Assistência Social. Falamos, indicamos os nomes, 2, 3, eu digo, pode procurar mais. E hoje nós temos uma secretaria que está andando e vai melhorar cada vez mais. Tem hora que tem algum percalço, em todos os segmentos da vida, tem percalço. Só que você para um pouquinho e diz, aqui tem uma saída, sempre tem a saída. Às vezes falta um recurso, falta outro, mas aí a gente para e continua, não pode parar. É minha filosofia, o segredo de fazer é fazer. Temos que ser resistentes, temos dificuldade? Temos, mas vamos passar por elas. E aí tem dado certo. Esse é o meu lema de nunca desistir e vamos avançar. Não podemos. Eu estava falando para a doutora o problema da minha perna, problema de saúde. Eu digo, doutora, eu vou morrer. Ela disse, não, aqui não vai lhe matar. Eu digo, é de tristeza, não é nem da doença. Eu não poder trabalhar, eu digo, eu não poder trabalhar é muito difícil para mim. Eu ficar deitado, não, mas você delega tarefas. Eu digo, mas eu gosto de ver, eu gosto de estar presente. Não, mas o senhor fica, eu digo, não dá para mim não, é um negócio muito difícil. Eu quero sair, eu quero ver. Eu me sinto feliz em realizar. Eu me sinto feliz em ver a coisa acontecer. Isso é muito importante. Aí Deus abençoa o trabalho. Sim. Pastor, vou voltar aqui um pouquinho à pergunta, ainda falando do seu fiel companheiro, né? Uhum. Qual foi, assim, o momento mais marcante que vocês dois passaram junto? Ou alguma dificuldade, ou alguma felicidade que vocês conseguiram enfrentar juntos? Nós temos muitos momentos bons. De forma de sucesso, teve um momento que me marcou muito. Foi ver a alegria do pastor Antônio Carlos em um trabalho missionário que nós realizamos. E foi um trabalho gigantesco. E trouxemos aqui o Iosef Akiva. Ele veio pregar, um trabalho bom. E estava lá no Miguel Lima. E ele sempre falava, eu queria tanto que a minha mana, que era irmã dele, Marli, aceitasse a Jesus. E quando ele estava pregando, que fez o convite, ela saiu lá do meio da multidão, veio sozinha assim na frente para aceitar Jesus. E ele desceu chorando. Ô, minha mana, aquilo foi meio que tivesse me abraçado. Aí foi uma alegria muito grande eu ver a irmã Marli aceitando a Jesus. E o Miguel Lima marcou a nossa história baseado no que aconteceu com ela. No outro ano,
O pregador chamou para Jesus batizar com o Espírito Santo, ela foi batizada no mesmo lugar que aceitou Jesus, lá no Miguel Lima. E isso marcou muito. Também, às vezes eu não vou citar a questão de a gente construir, tem dificuldade, eu digo, senhor, mas está difícil. A receita está quase menor do que as despesas. A receita está menor. Nós estamos quase gastando mais do que o que estamos recebendo. Mas nós precisamos inaugurar. E ele incentiva, vai dar certo. Aí, de repente, a gente se alegra. Quando vê uma obra concluída, isso é muito bom. O sucesso é para a igreja e a alegria nossa. A gente tem muita alegria os dois juntos quando assim acontece. Sempre tem passado esses momentos bons. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, agora como a gente percebe, né, que o senhor tem um chamado, né, que veio de Deus. Qual conselho o senhor daria para essas pessoas, os obreiros, né, na nossa igreja, novos? Qual conselho você daria para esses obreiros dessa caminhada, dessa chamada? O que você teria para falar para eles? O meu conselho é que nós devemos observar o mundo. Existe uma colocação, eu creio que vocês já ouviram, da questão do professor de geografia que estava preparando a aula. E o seu filho sempre em cima do professor. Sempre ia lá. E ele disse, meu filho, o papai está só fazendo aqui o programa de aula, preparando o programa da aula de amanhã. Vá ali brincar. E a criança voltava. Aí ele pegou e ele tinha um quebra-cabeça, o mapa mundi, e estava desmontado. Ele disse, meu filho, monte esse quebra-cabeça. Aí deu para a criança. Ele disse, agora eu vou cuidar do meu programa de aula com mais tempo, porque é uma criança e ele vai demorar demais a montar o mundo, que era o quebra-cabeça. Passou pouco tempo, a criança veio sorrindo, disse, pai, eu já fiz. E ele olhou e estava perfeito. A criança tinha feito. Ele disse, mas como foi que você fez tão rápido? Aí a criança disse, eu virei as peças e olhei que do outro lado era o homem. Do lado de cima era o mundo, mas por baixo estava o homem. E aí eu virei todas as peças. O mundo eu não sabia montar, mas o homem eu sabia montar. No momento em que eu fiz o homem, eu consertei o mundo. Então, nós precisamos olhar para o homem nesse mundo. O mundo está ruim, nós precisamos consertar o homem que o mundo vai melhorar. A chamada de Deus é você observar como está essa situação. Se não for eu, quem é que vai fazer isso? Aí eu me disponibilizo para Deus me usar para fazer. Tem muitos problemas. Mais importante, eu ouvi o prefácio de uma mensagem de Bernardo Johnson, grande pregador do Brasil e americano. E ele dizia que existem coisas na vida que são mais importantes do que a própria vida. E você se levar a fazer a obra de Deus, deixar que a obra seja mais importante que a própria vida, é você cumprir com o chamado de Deus e dizer, eu estou para o bem da sociedade. Como você disse que ajudou muito a sua família, a ação do pastor Antônio Carlos. E é assim que a gente ajuda o mundo. E os jovens devem observar isso. Eu posso ajudar como profissional liberal? Ajudo. Agora, como homem de Deus, eu ajudo mais. Pastor, agora mudando um pouco de assunto, eu queria que o senhor falasse das dificuldades, né, como o senhor mesmo já está falando, das dificuldades dos dias de hoje. A gente sabe que hoje a igreja ela aparece com uma proposta, né, uma proposta política, e a gente percebe que em meio a essa proposta há várias falas e acaba que tem uma certa turbulência no debate dessas pessoas. E eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa proposta e também sobre esses burburinhos que acabam aparecendo. A política
ela criou uma nódoa por causa de más ações, por causa de más gestões. A política ela é muito bonita. É a mesma coisa da justiça. Você vai estudar direito, você vê o quanto é importante os conceitos. Nós temos a igreja na terra. Também é linda a posição da igreja, o conceito da igreja. Mas vem enquanto nós temos problemas também. Então, qual é o instrumento para resolver os problemas sociais? É a política. Só que as pessoas, por desvio de conduta, por ganância, as pessoas não aplicam aquilo que é para ser aplicado. E a sociedade tem um conceito de que você trabalhou, se envolveu com política, você se acabou. Mas não é bem isso. Política não é bem isso. O que é políticas públicas? É você se importar com a segurança das pessoas. Nós temos que trabalhar para deixar a sociedade mais protegida. E é o dever da política, dar segurança à sociedade. O que é política pública? É da educação. Ver vocês formados, ver o homem formado, que ele desenvolva a intelectualidade. Então, é um dever da política e do homem gestor. O que é política pública? É você trabalhar a saúde das pessoas. Nós somos débeis, nós somos frágeis. Então, de repente, você está doente, você não sabe, ninguém quer adoecer. Mas, de repente, uma virose, um vírus, uma bactéria joga o homem no chão. Então, é preciso trabalhar a saúde das pessoas. Isso é a política. É você sempre trabalhar em prol do social. Agora, por causa do erro, e nós temos na mente das pessoas, o ser humano tem um tribunal na mente. E julga e sentencia ligeiro demais. Não precisa nem formalidade de um processo. É ligeiro. Aí acabou, já dá a sentença e pronto. Mas não vai se preocupar em dizer que aquilo pode ser feito diferente. E nós devemos ter essa preocupação de mostrar que podemos fazer diferente. É a razão porque, neste ano, eu pedi o apoio para a gente ver. Por quê? Se analisarmos pela Bíblia, nós vamos ver, teve um problema sério no Egito. Não é verdade? Conhecer muito bem, um problema sério, ia ter seca e tal, tal, tal. Aí, Faraó teve um sonho, procurou como resolver aquele sonho, decifrar o sonho. Foram atrás de José. Tal, um rapaz no cárcere, ele tem revelações, ele veio. Depois que ele disse o que ia acontecer, 7 anos de escassez, ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. E era bom, um bom economista, guardar nesses anos de fartura para que no ano de escassez tivesse suprimento para a necessidade. Política pública, para suprir a necessidade da sociedade egípcia na época. Aí Faraó gostou, disse que ele tinha o Espírito de Deus e disse, e onde está na Bíblia, encontraríamos um homem que fosse capaz para fazer isso? Aí fizeram uma avaliação e disse, só tem um, é o José, o homem de Deus. Nas situações difíceis, um homem de Deus pode resolver. Agora, eu respeito as críticas. No momento em que um crente critica, fala um monte de coisa, e ele vê a igreja se envolvendo com corrupção, se envolvendo com roubalheira, ele está mais do que certo. Só que o alvo nosso não deve ser esse, não é roubalheira. Nós temos que estar como sal da terra e nós temos que estar como luz. Onde chegar lá na política, se chegar no governo, se chegar no legislativo, se chegar no judiciário, tem um juiz, é servo de Deus, vamos me deparar com um servo de Deus. Chegar
lá no Legislativo, seja vereador, deputado estadual, federal, tem que ter um servo de Deus. Ele tem que estar na sua posição. E também observar o outro lado. Então, melhor do que a gente ir devolver mensagem para quem critica, é a gente continuar orando e observando que o propósito é outro. Se a gente perder muito tempo... Um tempo eu vi uma lenda interessante. Eu achei interessante, foi num livro. Aí colocando como exemplo de vida. Aí disse que uns sapinhos caíram num buraco. Eles estavam num buraco bem fundo. E aí, os outros sapos que estavam fora, viram uma cobra passando. E ela vinha em direção aos sapos. E aí, sabe que na cadeia alimentar, a cobra se alimenta do sapo. E quando a cobra vinha vendo, os outros disseram, sai do buraco, sai do buraco, sai do buraco. E uns entendiam tudo errado. Aí disse, aqui dali é crítica, nós não vamos nos esforçar. E os outros disseram, nós estamos correndo perigo, nós vamos nos esforçar. E ali, toda a elasticidade do corpo, que Deus deu ao sapo, a biologia descreve muito bem, e eles se esforçaram até que conseguiram pular lá fora do buraco. E foram embora e escaparam com a vida do buraco. Só que os que foram a ter como crítica que os outros estavam fazendo lá fora, ficaria e a cobra comeu. A cobra comeu. Está entendendo? Então, nós precisamos não nos envolver com a crítica. Nós devemos nos esforçar e ver o que é melhor para nós. Vamos ficar dentro do buraco? Se tem a oportunidade da gente sair do buraco, vamos sair do buraco. Muito bem. Glória a Deus. Muito bem. É boa analogia, né? Se a gente trazer para as nossas vidas, até mesmo nas vidas pessoais. Né? Pastor, nós sabemos ainda, continuando nesse assunto de política, né? Então, para o senhor, acho que o senhor até compactou da mesma visão que nós temos, né? Essa questão, política e religião não se misturam, né? Eu acho que depende, né? Mas eu diria que sim. Política e religião, em determinada parte, elas se misturam, né? Até porque todo mundo precisa de representatividade, né? O pessoal do candomblé, do esporte, o cristão, ou até mesmo alguém que luta pelas causas protetoras de animais, por exemplo. Elas também precisam, né? Dito isso, né, a gente chega a essa representatividade cristã, né, que hoje está sendo, na chapa da atual prefeita Dinaí Veloso, o pastor Davi Colasso. Né? Por que o pastor Davi Colasso? Olha, com respeito à política e à religião, a gente não pode se esquecer da Bíblia. Como é que nós vamos separar hoje o governo teocrático, o reinado teocrático de Davi? Líder espiritual e líder de uma nação. Não tem como separar. Tá certo? Não tem como você separar. O homem de Deus, um cantor, não sei se vocês são cantores, está ali o Paulo César, cantor, toca harpa, toca tudo como Davi, e assumia, chegava, sentava no trono, tá certo? E era um grande adorador, Davi. Então, a gente não tem como separar isso daí. Nunca fez mal, como eu estou dizendo, é saber como aplicar, tá certo? Os Estados Unidos da América, George W. Bush, outro dia, tanto o pai como o filho, crentes, homem de Deus. O pessoal critica demais aí o Trump, mas ele também entra com a Bíblia, tem prazer com a palavra de Deus e são homens que estão ligados à religião, tá certo? Então, nós não podemos entregar aquilo que a igreja pode fazer ao léu do destino e, como dizendo que ela é do diabo, entregar nas mãos do diabo. Nós precisamos fazer o melhor. Se nós pudermos, nós precisamos fazer o melhor. E com respeito ao pastor Davi, o pastor Davi é um servo de Deus, tem uma chamada ministerial, eu o procurei por 2 vezes para apresentá-lo. Eu procurei uma vez, ele disse não, e eu questionei com Deus. Eu disse, Senhor, eu me enganei. Eu chamei aquele rapaz e ele fugiu, foi como também o pastor João da Cruz. Chamei e ele disse, não, pastor, não vou assumir não. Pastor, ser pastor é coisa séria. Eu digo, é por isso que tem que ir, que é coisa séria. Tá certo? E aí o Davi, quando eu o procurei aqui, aí ele disse, não,
Depois ele pregando, ensinando num culto. Eu digo, Senhor, está demonstrado que ele tem uma chamada. Aí fiquei, quando foi um dia lá em casa, ficou forte. Eu digo, se amanhã eu falar com ele e ele não aceitar, eu não toco mais no assunto. Aí quando ele me viu indo para uma direção a ele quis tentar sair assim do lado, parece que ele estava sentindo, e aí eu disse, senhor, Deus está precisando de você. Vamos lá? Ele disse, vamos. Aí eu digo, eu sabia que o homem ia aceitar a chamada. Então, ele é um homem bíblico, tem muito conhecimento bíblico, tem a chamada de Deus e tem também muito conhecimento técnico. Eu já falei, a sociedade sabe, todos sabem, que eu fui procurado pelo grupo para que eu fosse candidato a vice-prefeito. Me chamaram, nós queremos o senhor, eu digo, não, eu tenho uma demanda muito grande e eu não vou agora me afastar das minhas atividades pastorais. Eu digo, há uma necessidade de afastamento para eu ser candidato a vice-prefeito. Eu não posso fazer isso. Me desculpem. Aí foi me pedido, me dê o nome do pastor Davi, se o senhor pode nos dar. Eu digo, eu vou conversar com... Primeiro eu disse, me dê um prazo de 15 dias. Eu digo, as coisas de Deus não podem ser feitas assim. Me dê um prazo de 15 dias. Aí eles me disseram, pois tá bom. Aí foi a secretária e mais uma pessoa da prefeitura, sem ser a prefeita no momento. Aí me deram 15 dias. Aí eu fui e falei, pastor Davi, foi pedido o seu nome, depois que eu orei. Falei primeiro para a Rita, depois ela disse, tu vai falar com ele? Eu digo, na hora que eu senti de Deus, eu falo. Passou, quando estava faltando uns 5 a 4 dias, de 4 a 5 dias, para encerrar o prazo, eu falei com ele. Ele disse, quer nada. Não, eu vou servir a Deus. Não, pastor Valdo, não quero de jeito nenhum. Desse jeito, a voz, quero não, de jeito nenhum, quero não. Aí depois, tá bom, senhor, você não quer. Aí ele disse, a Gisá não quer, eu também não quero. E eu disse, tá certo. Aí depois, no outro dia, ele disse, pastor Evaldo, e como seria isso? Você me apoia, a igreja me apoia. Eu digo, você tem meu apoio. Agora eu vou logo lhe dizendo, antes de você dizer sim ou não mais uma vez, você vai ter muitas críticas. Você vai passar por um crivo muito pesado. Eu digo, a igreja não aceita parte. E principalmente se a pessoa for de oposição, que isso aí é interessante. Você pode ir atrás. Os críticos mais ferrenhos a mim hoje, por essa a questão de eu estar apoiando a Dinaí, e ao pastor Davi, é porque vota do outro lado. Se eu estivesse lá, estava me chamando de homem de Deus. Tá certo? Isso aí pode ir atrás, que isso aí eu conheço. Ou seja, as críticas são normais, né? Normal, faz parte. isso aí, tá certo? E de qualquer lado mesmo. Vem, isso aí é normal. Isso aí é só porque está do outro lado. Tá entendendo? Entendi. E aí, nós partimos... E eu disse para ele, você vai ser criticada. Ele disse, não, mas se tiver a sua palavra, e você sempre me dá uma palavra, eu digo, vou dar. Aí a prefeita foi lá em casa com a irmã dela, Sueli. Eu digo, olha, ele vai dar o nome. Você vai se filiar ao partido que hoje a Sueli é a presidente. Eu digo, no momento nós não vamos olhar esse negócio de centro, muita pessoa vai para essa filtragem ideológica política. Eu digo, só não pode de esquerda. Mas como o União Brasil é do centrão, nós vamos tendo calma aí. Depois a gente vê isso aí. Porque não pode ser, porque tem as regras jurídicas. Não pode ser candidato sem pertencer a um partido. Os outros estavam todos fechados. Tem partido de cá que não vai pertencer a lá. Então é preciso você aceitar como é que a regra jurídica. Uhum. E aí foi o que aconteceu. Aí ela foi, aí pegou também essa questão de crítica, e a prefeita me disse, pastor Evaldo, você teria uma orientação a me dar a respeito da campanha, de alguma coisa? Aí eu digo, é muita humildade. Ela me pediu orientação. A própria Dinaí? A Dinaí Veloso me perguntou se eu tinha alguma palavra para dar. Eu digo, nunca entre em debate de responder à crítica, de agressão. Você responde com o trabalho e com a humildade. Eu digo, eu venci, eu estou vencendo e vou vencer. É com humildade. Quando alguém lhe criticar, você mostra do outro lado o que você fez. É melhor você mostrar. Se você não fez, que tem coisa que você não fez, mostra a dificuldade porque não fez. Mas não vá responder crítica e nem agredir a ninguém. Ela disse, é o caminho que eu quero andar. Eu digo, pois ando pelo caminho da humildade.
disse para o pastor Davi, você vai receber críticas pesadas, agressivas, que tem pessoas que não poupam. Elas são agressivas demais. Mas isso tudo passa. O importante é a gente adquirir uma causa. Então, eu espero em estar contribuindo, como eu contribuí, com a sociedade. Não é o lado espiritual que eu já expliquei. Nós não estamos ali, como eu até reunião que tivemos com os pastores, reunião do dia do evangélico, do dia dos ministros. Eu digo, se há prefeito, como você falou ainda agora, o Alexandre, políticas públicas, ela não pode dizer bem que precisa de um calçamento na rua B. Timon tem a rua 100, rua tal, aqui na rua B. Aí nessa daqui tem um terreiro de macumba. Eu não vou passar o calçamento aqui porque é a rua do macumbeiro. Não existe isso. Nós não podemos fazer isso. Calça, asfalto do mesmo jeito. Está precisando de água, leva a água lá para casa do macumbeiro. Não tem, a água tem que passar lá. Isso é normal. Nós temos que ter cabeça para isso. Eu digo então, dentro da política, o gestor ele precisa fazer uma administração ecumênica para todas as religiões. Isso aí é o normal do Estado. É um dever do Estado. O Estado é laico exatamente para isso, para você amparar todos os segmentos religiosos dentro. Agora, viver a espiritualidade é outra coisa. Aí, lá na reunião, eu disse, nós não podemos condenar a prefeita porque recebeu no gabinete o pessoal da Umbanda. Ninguém pode criticar. Ela recebeu lá, tem que receber. Sim. A sociedade tem que, eu digo, ela tem que receber, seja o católico, seja da Umbanda e seja evangélico. Agora, o dever de pregar o evangelho não é dela, a prefeita. O dever de pregar o evangelho somos nós, os evangélicos. Sim. Essa missão é nossa, por isso que nós temos uma secretaria de missões. É por isso que nós pregamos obedecendo o ID de Jesus. Aí essa missão é nossa, não é do governo municipal. Essa missão de pregar é da igreja. Ela administra para o bem da sociedade. É isso que nós devemos fazer. Muito bem. Certo. Pastor, nós já estamos chegando ao fim, né? Certo. Estou vendo aqui que o senhor está com a Bíblia. Já que nós estamos encerrando, eu queria saber se o senhor teria algum versículo aí para quem está assistindo a gente e até mesmo uma palavra em cima desse versículo. Salmo 125, primeiro. Confiar em Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se abalam. Vem e embate, o vento é forte, mas não se abala. Firme para sempre. A dificuldade vem, mas firme para sempre. Não vamos nos abalar diante das tempestades, das dificuldades, mas firme para sempre. E prosseguindo, como diz Hebreus 12, olhando para o alvo, Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nunca nós podemos perder esse alvo. Jesus vai na minha frente, ele não pode ir atrás, porque eu teria que olhar para trás, mas ele vai na minha frente, ele vai na sua frente e nossa frente. Meu Jesus vai aqui na frente, pois eu devo seguir. Acompanhando os seus passos, nós seremos vitoriosos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, já encerrando, eu quero só agradecer a cada pessoa que esteve aqui conosco até esse momento, assistindo. Agradecer ao pastor Evaldo, né, que se disponibilizou a estar aqui conosco nessa entrevista. Uma ótima entrevista. Quero lhe agradecer, pastor. Xande, teria mais algo a falar? Só que sou o tipo de rapaz, né, que sempre que eu tenho uma conquista na minha vida, eu sempre compartilho com ele, né, quando eu alcanço algo no qual me deixa muito feliz. Às vezes a gente planeja muitas coisas juntos, né? Nesses tantos anos de amizade. Verdade. E, Gabriel, nós conseguimos mais uma conquista. Tem uma conversa com o pastor Evaldo. Faz tempo, hein, que a gente planejava isso. Muito obrigado por essa oportunidade. Que Deus continue abençoando cada vez mais o senhor. Muito obrigado por vir no nosso podcast. Eu que agradeço pela oportunidade. Tem uma demanda, tem essa dificuldade, mas Deus nos deu essa oportunidade. Nesta semana que estamos conquistando uma vitória, podendo comemorar os 77 anos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. É uma grande vitória para nós. Nós somos fruto dessa história. Essa história ela vai continuar, ela não vai parar. Ela é imorredora. Nunca nós vamos deixar com que essa história morra. Eu vou sair aqui na frente e vocês irão assumir e vão comandar essa história. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Tchau.